para vocês um pedido de gravação. Gente, então espero que todo mundo esteja bem, esteja seguro, que as famílias de vocês estejam bem também. É um momento ruim de novo aqui para gente, né, do nosso estado, mas só para dizer que a PUC segue aberta, se precisarem de alguma coisa no sentido de estrutura, né? Eles estão sendo muito enfáticos de que a gente pode contar com a estrutura da universidade para várias coisas. E também eu falei na outra aula e vou reforçar, não se sintam sozinhos, qualquer coisa que vocês precisarem, né? De ajuda, enfim, procurem algum prof que seja mais próximo, porque a gente também está aqui para ajudar, né? Não sugiro também, assim como fiz na pandemia para muita gente, cuidado com as notícias, né? Elas não tem sido muito legal entrar no Instagram ontem, hoje. A gente vê muitas cenas horríveis, né? De estragos muito grandes, e isso vai afetando a gente, né? Vai deixando a gente triste. É claro que a gente tem que estar informado, a gente tem que estar ciente e consciente do que está acontecendo, mas tomem um cuidado, porque né, em excesso também não precisa, né? Porque pelo menos o meu Instagram não tem outro assunto, né? Claro, fica muito tendenciado a isso. E aí a gente vai ficando mal, né? Junto com a notícia. Claro que a gente já tá mal de qualquer jeito, mas eu acho que o mais, né? O over não precisa. Então, só uma sugestão que ninguém pediu, mas que é uma sugestão forte, assim, de cuidarem. São dias difíceis, às vezes alguma outra família com sustos, né? Então a gente não precisa se expor excessivamente a essas notícias que também elas exageram, elas são, né, meio tendenciosas, meio trágicas às vezes demais. Hoje eu recebi um número exorbitante de mensagens das pessoas que me conhecem de outros estados, porque acho que viram os jornais, né? E ficam perguntando se está tudo bem, se está tudo bem, se está tudo bem, enfim. Então tá ruim, a gente sabe, né? Enfim, é isso. De novo, qualquer coisa, a gente tá por aqui. A ideia de hoje, então, vamos fazer a nossa aula da mesma maneira, aproveitar aqui o nosso momento da melhor forma possível. E a ideia de hoje é de falar de um tema um pouco diferente, né? A gente tem falado durante a disciplina de técnicas, de intervenções, até porque esse é o nome da disciplina. E hoje eu vou falar um pouco de quem aplica, do terapeuta. Eu vou falar no sentido clínico da coisa, porque é a minha expertise, é a minha experiência, mas interpretem isso como sendo possível e plausível de se levar esse conhecimento para outras áreas da psicologia que não somente a clínica. Então, eu vou falar de uma perspectiva clínica, mas que ela é importante no sentido genérico da coisa. Se nós, como profissionais da área da psicologia, então eu vou falar das competências do terapeuta. O que que é importante para o terapeuta? Quais são as habilidades, as competências, os conhecimentos que são importantes para que a gente aplique melhor essas técnicas e intervenções que a gente está aprendendo aí durante o semestre. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide. Primeiro, eu vou ter que ver se está aberto, senão não adianta eu compartilhar. Aqui. Tem muitos estudos já há algum tempo, eles vão falar sobre essa habilidade, sobre essa questão do terapeuta, né? Que é preciso para o terapeuta ter, né? Que é preciso para o terapeuta conhecer para que essas técnicas, para que essa abordagem que ele escolha seja aplicada de maneira melhor, que tenha mais sucesso, que chegue de uma maneira mais efetiva para os pacientes. E aí, então, muitos estudos começaram a tentar entender isso via esse conceito de competências. É um conceito bem organizacional. Quem aqui é da terapia, né? Quem é da psicologia, gosta da psicologia organizacional, sabe do que eu estou falando, né? Que é um conceito bem direcionado aí para essa abordagem. Só vou tentar botar aqui, me fixar. Peraí. Vou conseguir? Não, tá. Deixa. Bom, esse eu acho que eu até já mostrei para vocês essa frase, não me lembro, talvez, eu gosto muito dela. E ela é de uma amiga, né, da Janaína Barleta,
que ela num livro, acho que num livro, num artigo, agora não me lembro, ela falou isso, e isso eu acho que é uma realidade, uma verdade. E se a gente for pensar para a situação que a gente está passando até no estado agora, né? Ela é mais verdade ainda. Tornar a psicologia mais clara, mais evidente, mais acessada pela sociedade, de modo a ser diferenciada, mais evidente, mais clara, mais acessada pela sociedade. Então, acho que a gente tem uma mudança de paradigmas, e talvez vocês já tenham estudado isso em outras disciplinas da graduação, que é uma psicologia que começa num consultório muito elitizada, que é uma psicologia que tem um viés, né, para esse olhar biomédico, né, de doença, de tratar, então daquele consultório bem tradicionalzão. E aí a gente vai vendo a psicologia crescer, e aí depois aí da década de 50, 60 principalmente, depois das guerras e tal, a gente vai vendo a psicologia mudar. Se a gente olhar para o nosso país, ela mudou muito já, né? Se a gente olha para toda a reforma psiquiátrica, para toda a ideia das unidades básicas de saúde, dos CAPs, dos CRAS, né? Então, eu não sei o quanto nas outras disciplinas, imagino que sim, né? Se veja toda essa estrutura de saúde brasileira e que a gente vai entendendo que o nosso papel teve que se modificando. Não dava para a gente ficar num modelo tradicional, né? E essa frase da Janaína, ela é um convite para que a gente não esqueça disso, né? Como é que a gente faz agora, por exemplo, né, nessa situação tão complexa que o Estado se encontra e que vai se encontrar por um tempo, no mínimo economicamente, né, depois de tantos estragos. Então, como é que a gente faz para a gente cumprir o nosso papel social? Como é que a gente faz para essa saúde mental chegar nas pessoas? Como é que a gente faz? Que eu até já comentei, né? A gente tem que cuidar para não ir lá e se jogar numa intervenção de situação de crise se eu não sei fazer. Mas como é que eu, como profissional, mesmo que eu não vá até o local de situação de crise, como que eu posso ajudar de alguma maneira? Para mim, essa é uma pergunta que eu faço desde que eu me formei, né? Faz 20 anos que eu me formei e eu me faço ela sempre. Como que eu faço? Como é que eu consigo que mais pessoas acessem isso, né? Quando eu entrei na psicologia, eu não sabia o que que era psicologia, não tinha a menor ideia do que era o curso de psicologia. Eu entrei muito sem querer, assim, sem saber o que que era. E fui me informando, e fui me apaixonando, e fui, descobrindo que era uma vocação mesmo. Mas quando eu descobri o que que era psicologia, eu fiquei encantada. Falei, cara, como é que as pessoas não conhecem esse negócio? Como é que eu não conheci esse negócio? Por que que não chega nas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a psicologia chegar de forma ética, responsável, né? Baseada em evidências, tudo isso, mas tem que fazer chegar. Opa. E aí, a pergunta é: vocês já estão aí na metade, mais ou menos, do curso, sei lá, cada um num semestre, às vezes, mas se direcionando para metade do curso, algo do gênero. Tem alguma abordagem que vocês devam se identificar, né? Então, tem gente que já espero, né, tem algum tipo de flerte aí com a terapia cognitiva, tem gente que já gosta bem da psicanálise, tem gente que está muito interessado na Gestalt ou no humanismo. Cada um de vocês vai acabar escolhendo, independente se vão para a clínica ou não, né? A gente precisa de uma abordagem para chamar de nossa, né? A gente precisa de uma abordagem para ter como base para os nossos atendimentos. Não dá, eu não posso ser uma psicóloga que não tem abordagem. Qual é a visão do ser humano, então, afinal de contas, que eu tenho? O que que eu faço com o meu conhecimento? Como é que eu trabalho o meu conhecimento? Então, não dá. Pensando nisso, na abordagem que vocês vão escolher, ela precisa se identificar com essa visão do ser humano que vocês tenham, como eu falei, como é que vocês entendem o ser humano como algo mais determinado pela infância, como algo passível de escolhas e com livre-arbítrio, com algo centrado no seu self, né? Que aí cada abordagem vai ter uma visão específica. E aí, pensando nessa abordagem, eu, por exemplo, obviamente, acho que eu já falei zilhões de vezes, me identifico com a terapia cognitiva. E aí, eu, como terapeuta cognitiva, já formada há algum tempo, preciso me perguntar: o que que é necessário para eu ser uma boa terapeuta cognitiva? O que que eu preciso? Não é só me formar.
Não é só ter conceitos básicos sobre TCC. Não é só saber que tem lá crença, regra, pensamento, emoção e comportamento. Não é isso que me faz um bom terapeuta, né? Então, o que que me faz? Né? Se a gente lembrar, nem sei se eu botei aqui, mas dos fatores comuns de psicoterapia: paciente, terapeuta e relação terapêutica. Dentro disso, né, o que que me faz ser um bom terapeuta? Quem curte psicanálise, o que é ser um bom terapeuta dentro da psicanálise? O que que precisa? Precisa em si, precisa de conhecimento, né? O quê? E além de tudo isso, é vocês se perguntarem com o tempo, qual é o público que eu quero atender? Né? Aqui é mais para um terapeuta, essas perguntas para um terapeuta já formado, mas qual é o público que você gostaria de atender? Né? Então, eu, Karen, atendo adolescentes e adultos. Não é minha especialidade criança, não é minha especialidade idoso. Já atendi criança, já atendi criança. Algumas vezes, né? Gosto até, mas o ponto é que ela exige um nível de conhecimento muito específico. Atender crianças é uma complexidade infindável, né? Tem gente que fala assim, é tão mais fácil, vai lá e brinca, né? Não se iludam com essa informação. E atender uma criança é de um nível de complexidade extremo, porque você lida com a criança, com a família, com a escola, um monte de coisas e um monte de nuances e que permeiam a vida dessa criança. Então, eu atendo adolescentes e adultos. Pensando nisso, o que que torna a minha prática diferenciada? E eu não estou falando aqui em questão comercial, para ver se eu atendo mais gente, né? Não caiam nessas coisas de internet, né? De encher agenda, venha ter a sua agenda lotada, com ganhar não sei quantos dígitos, pelo amor de Deus, gente, isso aí é uma coisa balelística sem fim. É claro que todo mundo quer uma agenda lotada, mas a gente tem que aprender a lotar a agenda e manter a agenda, né? Essa galera de marketing digital ensina a encher a agenda e depois tu que te rale para ver como é que tu segura e se você segura esses pacientes. Então é muito complicado essas coisas de marketing aí, de internet, de marketing para psicólogos. Eu não sou nada contra, eu sou super a favor, desde que seja acompanhado de conteúdo, né? Um conteúdo decente, um conteúdo de alguém que está vendendo uma coisa que é ética e responsável, né? Então, qual que você faz a sua prática diferenciada? De novo, não é marketing que eu quero falar. Eu quero falar de eu faço uma conceitualização dentro da TCC, né? Eu sei as técnicas para adolescentes, eu conheço sobre a conceitualização para adultos e técnicas para adultos, eu conheço qual é a abordagem, TCC clássica e terapia do esquema. Eu sei, conheço de evidências sobre essas abordagens. Esse é o ponto. O que que torna a minha prática? Não posso ser mais uma psicóloga no mundo. E não estou falando isso por questão comercial. Estou falando isso por questão ética. Não posso fazer de qualquer jeito. E não é para isso que vocês estão gastando e dinheiro, energia, vida, 5 anos para, vou ali, vou fazer, né? É pensar o que que torna essa prática diferenciada, o que que te diferencia do resto, o que que tá nas entrelinhas da tua prática, né? O que é que vai te diferenciar? Então, eu sou uma psicóloga que vou lá e continuo lendo, né? Então, agora, eu estava no congresso aí na semana lá retrasada. Aí eu ganhei livro, eu comprei livro, né? Eu tenho zilhões de livros, vira e mexe, eu ganhei esses livros, esses dias uns livros da Artimed. Então, cada livro que eu ganho, assim, eu fico muito feliz de poder ler um conhecimento diferente, de poder me atualizar. Às vezes é uma coisa que eu até já sei um pouco, mas eu atualizo o conhecimento, eu acabo sabendo sempre um pouco mais, é óbvio, a gente sempre aprende. E esse é o ponto. Eu sou uma pessoa que me atualizo, mesmo com experiência. Eu sou uma pessoa que vai lá e pega as aulas que eu estou aqui mandando para vocês, eu vou lá e reviso essas aulas. Porque, por exemplo, às vezes eu sei que os slides não estão, né, na hora lá no Moodle, mas é porque eu faço questão de olhar, deixa eu ver aqui, eu vou falar, deixa eu ver se está atualizado, deixa eu ver se tem uma coisa meio nada a ver, que eu devesse tirar ou mudar. Então, esse é o ponto.
O que está na entrelinha de ser uma boa professora? O que está na entrelinha de ser um bom psicólogo? O que está nas entrelinhas de ser um bom terapeuta, né? E aí, na aula de hoje, o que a gente vai chamar a atenção, o que está nessa, uma das coisas que está entre essas linhas escritas da nossa profissão, uma delas é o processo de relação terapêutica. Lembra de novo, fatores comuns de psicoterapia, terapeuta, cliente e relação terapêutica. Se a relação terapêutica é tão importante, eu, como terapeuta, preciso entender os componentes dessa relação terapêutica. Não adianta eu ir lá e fazer uma observação, uma entrevista de triagem, uma entrevista de anamnese, um diário de campo, tudo que a gente está vendo na disciplina. Vocês ainda vão ter a palestra de mindfulness, ACT. Não adianta. Não adianta eu aplicar se eu não estabeleço com o meu paciente uma boa relação terapêutica. Não terá o mesmo nível de efetividade. O que é ter relação terapêutica? É empatia, verdadeira empatia, né? Tem uma Eliane Falcone, que é uma grande terapeuta cognitiva brasileira, fala da pseudoempatia, né? De quando eu acho que estou sendo empática, mas estou julgando, né? Então, essa empatia do processo terapêutico, a questão da autenticidade, da aceitação, das características fundamentais do terapeuta, né? Eu preciso ser autêntica. Hoje, por exemplo, né? Eu atendi hoje pela manhã. E a primeira coisa que os pacientes perguntaram é como é que eu estava, né? Obviamente, todos sabem que eu sou do Sul, né? E eu atendo só online, então quase ninguém é daqui, todo mundo é de fora. E aí eu falei, não, tá tudo bem, quer dizer, não tem como eu simplesmente ignorar a pergunta e não responder como é que eu tô, ou minimizar a preocupação deles, né? Eu fiquei muito feliz deles estarem preocupados comigo, né? E respondi, falei da situação, eles perguntaram. Isso é ser autêntico, ser genuíno. A gente está num caos aqui na cidade e não adianta eu negar e fingir que não está acontecendo. Os pacientes sabem que está acontecendo, né? Então, assim como eu estou falando de uma catástrofe que está em todas as redes sociais, às vezes eu vou ter que ser autêntica e entender que às vezes eu não estou num dia bom para atender, que às vezes eu vou precisar de um breakzinho, que eu não vou conseguir dar a devida atenção para o meu paciente, então é melhor eu desmarcar. Isso é ser autêntico, ser genuíno, né? A aceitação do paciente pelo que ele é, por quem ele é, independente do que ele fez, né? O que a gente estava já falou em algumas vezes sobre pacientes mais difíceis, com situações no sentido de ser, às vezes, um paciente com uma história de crimes, de questões com a lei, né? Eu consigo, eu julgo, ou eu consigo ser neutra, né? Consigo dizer, não, tá, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o meu trabalho, né? Tudo isso constrói a relação terapêutica, né? E componentes cognitivos e afetivos e comportamentais também vão influenciar muito na empatia. Então, a ideia da tomada de perspectiva, né? Componentes cognitivos, tomada de perspectiva. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, e todos eles ficam na minha casa quando eu vou atender, né? Eu não levo junto comigo, pelo menos eu tento. A gente nunca é 100% neutro, né? Eu não acredito muito em 100% de neutralidade. Mas esses componentes cognitivos, com essa tomada de perspectiva, é entender que a hora da terapia é a hora do paciente. É baseado nos valores dele, é baseado na perspectiva dele, né, que eu vou fazer as coisas, e não na minha. Eu não posso confundir, não é a minha terapia, né? Então, ser empático é tentar me transportar para essa perspectiva, que é difícil pra caramba, né? Porque ele tem toda uma vivência para ter essa perspectiva. Mas eu vou tentar ao máximo fazer isso, né? Os componentes afetivos, de sensibilidade afetiva. Então, eu estou atendendo online. Pô, atendendo online, vocês sabem, ó. Aqui hoje é um bom exemplo para falar do online. Podia ter trocado para aula de online hoje. Vocês estão vendo aqui só esse quadrado meu. Vocês não estão vendo a minha perna, vocês não estão vendo, sei lá, se eu estou me mexendo, tô, até daria para ver um pouco pelo movimento.
Eu vou ter que ficar no online, por exemplo, muito atenta, porque essa sensibilidade afetiva ela é importante para a relação terapêutica. Se eu não vejo metade, mais da metade do corpo do meu paciente, eu tenho que tentar perceber se ele está incomodado, se ele está agitado, se ele está triste, né? Então, tem um paciente que já aconteceu deles pegam e põem assim, né? A câmera, põe grudado assim no rosto, né? E aí, aí sim, eu não consigo enxergar nada deles. E não dá, eu tenho que pedir, né? Afasta para eu conseguir enxergar. Aí eu me uso de modelo, olha só, tu tá me enxergando quase ali até a minha cintura. Então, tenta fazer mais ou menos que eu consiga enxergar parte do teu corpo. Por quê? Porque Opa, mudou de slide aqui. Porque essa questão da sensibilidade afetiva, ela é importante. Eu tô falando, tô ali fazendo uma técnica, né, tão famosa nas TCCs. Tô ali fazendo a entrevista de anamnese, empolgadíssima, e não tô prestando atenção se ele está se incomodando em falar daquilo, se está ativando ele emocionalmente, se está deixando ele mal, chateado, lembrou de alguma coisa. Então, essa sensibilidade afetiva, ela é essencial para qualquer técnica ou intervenção que vocês apliquem, né? Online ou presencial. Presencial é muito mais fácil, né? Mas no online tem como a gente fazer. Tem como a gente tentar perceber minimamente. Então, se eu começar a ficar nervosa aqui, eu posso começar a me mexer, aí eu vou começar a fazer barulho, aí vocês vão começar a perceber, ó, a Karen tá agitada, cara, não para quieta nessa cadeira, né? Eu já não paro quieta mesmo. Imagina se eu estiver agitada. Então, fica bem perceptível. Isso é sensibilidade emocional, né? E as questões mais comportamentais. Tem esse cara aqui, ó, vou pegar a caneta, que eu recomendo leitura, não sei se eu já falei dele para vocês, que é o James Bennett Levy, que ele fala sobre autoprática e autorreflexão. Ele fala muito sobre terapeutas, né? E é muito interessante o que ele escreve, que a gente deveria aplicar, fazer em nós mesmos tudo que a gente fala para os pacientes. E depois que a gente faz alguma coisa com os pacientes e com a gente também, essas técnicas, estratégias, sei lá, a gente deveria fazer uma autorreflexão. Como é que foi, hein? Ficou bem? Ficou bom? Ele se beneficiou do que eu fiz? Não dá para eu sair de uma sessão que eu fiz um monte de coisa com o paciente e tá, virei o próximo, fiz o meu relato e vou. Não é, não é sobre isso, né? Eu tenho que ter um tempo e refletir, pegar o meu registro que eu vou montar lá do paciente, então eu vou pegar e vou ver assim, tá, o que eu vou anotar? Eu vou anotar o que foi relevante, o que ativou ele emocionalmente, se ele me trouxe alguma questão cognitiva. Eu preciso refletir. Um registro bom, bem feito, de um atendimento, está baseado na autorreflexão, na reflexão sobre a consulta. Eu me ativei? Karen, fiquei mexida? Que nem o diário de campo, né? Eu senti alguma coisa, me incomodei, senti raiva, pena, tristeza, né? Sei lá. Então, tudo isso tem a ver com empatia, que tem a ver com relação terapêutica. Tem também os conteúdos, os componentes da entrevista motivacional. A gente acho que vai ter uma aula de entrevista motivacional, então não vou falar tanto dela. Mas o que que são componentes que encaixam aqui, né? A ideia de interesse, né? A ideia de ser sem julgamento. Então, eu tenho que estar interessada. Eu estou aqui online. No online, né? A gente já falou, acho que um pouco disso, em outras aulas, né? O online é fácil de eu me distrair. Primeiro que tem as camerazinhas. Quando estão mais ligadas, eu já fico olhando para um monte de camerazinha. Já é uma distração. Mas tô só eu e ele. Pensou? Só eu e o seu José. Se eu deixar meu WhatsApp aberto, meu e-mail aberto, não sei o que aberto, texto aberto, PowerPoint aberto, tá lá, pelo menos o meu computador fica às vezes pulando os aplicativos aqui embaixo, né? Aí eu me distraio, olho para o lado, olho para o celular, deixa eu olhar o celular, não sei o quê, vou olhar a hora. Quando eu ver, que tipo de interesse é esse, né? Não estou com interesse nenhum, estou interessado em um monte de coisa, menos na Santa Criatura e no problema dela, né? Então, a questão de interesse é de você poder olhar, e fixar a sua atenção no paciente, de poder estar ali com esse paciente, né? De poder, fazer com que ele entenda que você está conectado com ele.
que você não está conectado em outras atividades, em outras coisas, em outros aplicativos, sei lá eu, se for online, né? E o sem julgamento, que eu acho que também já falei aqui algumas vezes, é essa ideia de não julgar na medida do possível, né? De a gente deixar os nossos valores, da gente deixar essa ideia de do que eu acho certo e errado, né? Do que é bom ou ruim, deixar em casa, deixar de lado e não fazer com que isso entre no consultório junto com o paciente, né? Não deixar os meus valores entrarem na consulta. É ele. E se ele fez por algum motivo, né? Não tem o que discutir aqui sobre isso. Aqui eu coloco isso aqui, que a supervisão é uma questão básica, assim, tem que ter supervisão, porque o brasileiro é um profissional que acha que sai da faculdade pronto. E a gente não sai. Eu queria dar uma notícia triste para vocês hoje. A gente não sai pronto. A gente vai aprender todos os dias até o fim. Graças a Deus, porque essa é a graça da vida. Então, se eu vou aprender até o fim, eu preciso de alguém, às vezes, para me orientar. Não que você tenha que ter supervisão todos os meses, todas as semanas da tua vida, não é isso. Mas, assim, tenta aproveitar e quando começar a atender, quando começar a trabalhar em algum lugar específico, fazer uma outra supervisão, refletir com o teu supervisor, ouvir de alguém mais experiente, né, opiniões, formatos de intervenções possíveis, coisas do gênero, porque isso é muito importante, assim, dentro dessa relação terapêutica e da competência do terapeuta, né? Ainda sobre a relação, né? Componentes primários de efetividade da psicoterapia, que a gente viu lá na aula de PBE, né? Então, a relação terapêutica, ela vai ser fundamental para a efetividade da psicoterapia. A importância do empirismo colaborativo, a gente chama assim na TCC, tá? Empirismo colaborativo. É uma dupla. Os dois têm conhecimento. Os dois têm coisas para agregar. Os dois, de forma empírica, vão contribuir para isso. Eu não sou detentora de nada. Eu sei um pouco de psicologia, mas ele sabe um pouco sobre ele mesmo. Então, é colaborativo a coisa. E se eu trabalho com hierarquia e julgamento, vocês esqueçam, não tem relação terapêutica, né? É muito complicado. Variedade de habilidades terapêuticas que favorecem a efetividade dos procedimentos. Então, variedade de habilidades terapêuticas. Eu sei trabalhar com essa técnica, isso é comum para mim, eu tenho um curso disso, eu fiz uma supervisão sobre isso, eu sei o que fazer com isso. Na aula anterior, um aluno me perguntou, Karen, tu disse que tu trabalha com terapia do esquema e terapia cognitiva clássica, e que tu vê de acordo com o paciente o que ele precisa. Mas tu vai variando de abordagens? Aí eu respondi, vou dentro dessas duas, que é o que eu tenho formação, que é o que eu estudei a vida inteira. Eu não vou me arriscar em terapia de aceitação e compromisso. Eu não vou me arriscar em terapia comportamental dialética. Eu não vou me arriscar em terapia focada na compaixão. Adoro, leio, estudo, mas não sou especialista, né? Não sei fazer aplicar uma abordagem dessas. Então eu vou encaminhar para colega. Se eu vejo, por exemplo, recebo um paciente com um transtorno de personalidade borderline mais grave, mais importante, que a gente sabe que é a terapia comportamental dialética, o padrão de primeira padrão ouro, assim, de tratamento para borderline. Eu não sei aplicar terapia comportamental dialética. Eu sei o que que é, eu sei os conceitos, eu sei, eu já usei várias técnicas, mas eu não sou uma terapeuta formada em comportamental dialética. E aí eu vou encaminhar para colegas que são especialistas nisso. Até citei o nome do Ramiro Catelã, do Wilson Mello, que são colegas aqui de Porto Alegre, que são gênios nisso. E, e é para eles que eu vou encaminhar, né? Eu não vou, como terapeuta, construir uma carreira só preocupada em lotar a minha agenda. Por isso que eu falei do lotar a agenda, né, gente? É uma armadilha do tamanho do planeta.
né? Do tamanho da enchente de Porto Alegre hoje em dia. Tem esse, eu não lembro se eu mostrei para vocês na aula de PBE, mas tem esse livro do John Norcross, né? O John Norcross sempre participa do BRAIN, sabe o Congresso BRAIN, famosíssimo na área de psiquiatria. Acontece anualmente, esse ano é no Rio de Janeiro até. Eu não vou no BRAIN esse ano, mas vou em vários BRAINs, de 2 em 2, 3 em 3 anos eu vou num BRAIN. E o BRAIN é um congresso grande, famosíssimo, e esse cara sempre participa do BRAIN. E ele é um cara que estuda muito psicoterapia. Ele é um grande estudioso dos processos e componentes de uma psicoterapia. E esse livro é sobre relação terapêutica, né? Então, ele fala no trabalho da relação terapêutica, como é que a relação terapêutica contribui na responsividade dos pacientes, no resultado dos pacientes. Muito legal esse livro aqui, muito, muito interessante. Então, livros diferentes desses que vocês estão acostumados. Podcasts de notícias, não? Tá? Minha Siri quer participar da aula. Esses livros que falam de coisas um pouco fora do básico, assim, são interessantes. Esse livro vem, de, por exemplo, da Amazon, tá lá, como vários outros. Ele é em inglês, mas quem tiver um inglês básico já vai, porque o inglês é bem tranquilo. E aí, o que a gente viu, resgatando os conceitos que a gente viu lá na PBE, né? Estudos sobre efetividade de psicoterapias desde lá da década de 60, sobre efetividade de intervenções online desde a década de 90. Quer dizer, há 80 e, sei lá, 60 anos estudando psicoterapia de forma geral, há 30 anos estudando psicoterapia online. Que um terapeuta precisa ter? O que dentro dessas pesquisas todas mostram sobre o terapeuta, né? Aí aqui tem essa força-tarefa da APA, isso aqui é da APA, Associação Americana de Psicologia, sobre relação terapêutica. E aí eles apontam coisas que são essenciais para uma boa relação terapêutica. Tá lá no site da APA. Acordar sobre os objetivos da terapia. O acordar talvez não foi uma boa tradução, mas é no sentido de discutir, combinar, negociar. Não sou eu que coloco o objetivo para ninguém na vida. Eu tenho que saber o que o terapeuta, o que o paciente quer. Mas, Karen, se meu paciente é uma criança de 5 anos, maravilhoso. Ele vai te dizer o que ele quer. Tenho certeza disso. Absoluta, né? Então, de novo, não adianta eu fazer uma baita entrevista, um diário de campo, um mindfulness, não sei o que lá, se eu estou fazendo uma coisa que não tem a ver com o que o paciente quer, né? Perde sentido a coisa toda. Obter feedback do cliente ao longo do tratamento. O que você está achando do que a gente está? Posso te perguntar? O que você está achando sobre o que a gente está fazendo nessas últimas sessões? Eu sou uma chata de galocha que toda hora eu pergunto: faz sentido isso que a gente está falando? Isso para ti, tu acha que é plausível, que faz sentido na tua vida, que é possível de pôr em prática? Tu acha? Toda hora eu fico perguntando isso, quase chata, assim. Tem que até me cuidar para não perguntar tanto. Porque eu preciso, eu sou uma terapeuta que precisa de feedback, não que me agrade, que me bajule, não é isso. O feedback que eu saiba que eu estou indo pelo caminho certo. Não, Karen, não sei. Esses dias eu perguntei isso. Faz sentido para ti isso que eu estou falando? Aí o paciente respondeu assim, mais ou menos. Assim, como assim, mais ou menos? Me explica, só para eu poder entender melhor, então, a tua perspectiva. E ela me explicou. Então, não adianta eu seguir uma técnica, um quadradinho, né, um passo a passo, se não está fazendo sentido para o paciente. Né? Se aquilo é esquisito, né? Eu tô lá fazendo uma baita entrevista de anamnese, nem expliquei o que que é, para que é, qual é o sentido daquilo, né? Qual a importância. Eles têm que saber o que eles estão fazendo ali. A gente não vai no médico e quer saber o passo a passo. A gente não vai fazer um exame e quer saber o passo a passo. Esses dias meu marido fez uma cirurgia no joelho. A gente queria saber o detalhe do que vai acontecer e como é que é a anestesia e quanto tempo vai ficar de observação. Tudo com a gente é a mesma coisa. E repara, essa aqui é maravilhosa. Reparar rupturas e resistências. Como assim reparar rupturas e resistências?
Sim, vocês terão uma boa relação terapêutica, e por melhor que ela seja com o paciente, ela vai se romper de vez em quando. Por quê? Porque às vezes a gente pega pesado, às vezes a gente erra. Às vezes a gente propõe uma coisa que não deveria ter proposto. Às vezes a gente insiste num tema que não era a hora de insistir. Às vezes a gente faz uma intervenção muito mais afoita do que deveria ter sido feita. E isso rompe, faz uma ruptura na relação terapêutica, né? E essa ruptura faz com que crie uma resistência. Ai, não sei se eu quero mais terapia. Pô, a Karen falou um negócio que eu não gostei. Ah, fiquei incomodada, não gostei, né? E aí ela não, por enquanto, ela não vai falar mais nada para Karen, porque tá bravo com a Karen, né? Então, a nossa ideia não é que a gente não faça rupturas, é que a gente saiba reparar, que a gente tenha essa habilidade, essa competência, identificar rupturas, reparar rupturas. Tô lá num grupo no meio do CRAS e acabei fazendo uma proposta lá de uma dinâmica que foi pesada demais, que as pessoas acabaram se emocionando demais, que as pessoas acabaram se expondo demais. Então eu entendi que eu fui além. E aí eu tenho que reparar. Isso é claro, graças a quem se auto-observa, né? Quem faz essa observação de si mesmo, né? Senão, nem identifica. Aqui também a APA coloca considerações sobre a relação terapêutica. É um quadrinho meio diferentão, mas ele é baseado também nos. Olha aqui o tiozinho de novo, ó, do Norcross, que ele é um cara que estuda muito psicoterapia. E aqui nesse quadrinho ele fala assim: elementos da relação que já são comprovados, mas assim, já pontuados nas pesquisas, e esse aqui para uma adaptação, né? Não a relação propriamente dita. E aqui é o que demonstra efetividade, aqui o que provavelmente traz mais efetividade, o que é promissor e o que necessita de mais pesquisas. Vou dar um exemplo para ficar mais compreensível. Depois vocês olham no PDF lá no Moodle. O que é um elemento importante da relação terapêutica e que é provado que demonstra efetividade, que ajuda no resultado da tua terapia? Aliança terapêutica em psicoterapia individual, com adolescentes, com famílias, grupos, tá meio óbvio. Empatia, demonstrar empatia e feedback do paciente. Então, não era à toa que a APA já tinha feito aquelas considerações todas, né? Então, se eu quero mais efetividade na minha terapia, eu sei que isso e isso é necessário. O que é importante, que mostra efetividade e que eu tenho que adaptar? Nível de resistência, tem que cuidar e adaptar. Eu tenho que adaptar meu tratamento às preferências do meu Cadê o Alce? paciente. Eu tenho que adaptar as preferências do meu paciente. Eu tenho que adaptar a cultura dele, a religião e a espiritualidade. De novo, isso aqui são valores, ó. São preferências. Não tem a ver comigo, não é a terapia da Karen. Mas a Karen é a terapeuta. Parabéns para a Karen, é terapeuta, mais nada. Né? Então eu tenho que adaptar tudo isso porque isso nos estudos mostra que traz efetividade. O que é mais provavelmente efetivo? Consenso de metas, colaboração, consideração positiva e o que para adaptação é importante? Ver o estágio de mudança e os estilos de enfrentamento do paciente. Tudo isso aqui eles foram vendo em pesquisa e foram vendo o que era importante o terapeuta se preocupar para que então ele pudesse criar um bom vínculo, um ambiente mais seguro para esse paciente poder se expressar emocionalmente, falar das suas cognições, falar dos seus comportamentos, enfim. O que eu estou querendo dizer? Se vocês vão para materiais como esse, vocês se preparam melhor, vocês, habilidades do psicólogo, do terapeuta, para que isso facilite a intervenção que vocês querem propor. Então, qualquer uma das que vocês escolham da disciplina, dessa disciplina de técnicas, ou de qualquer outra disciplina que mostre, né, métodos, técnicas, intervenções, vocês olharem para vocês, como vocês precisam conduzir, acaba sendo super importante, tá? Ui, cadê?
Então, pensando na ideia de competências, né? De acordo com Faria, 2019, muitos aspectos continuam necessitando de estudos e aprofundamento ético, como a formação de profissionais, referente à técnica e à prática. Não é uma coisa já, ai, como é que são as competências de todos os profissionais da saúde? É um troço que ainda está em movimento, está né, em evolução. A procura de serviços psicológicos e serviços de saúde vem aumentando de maneira significativa nos últimos 5 anos aí no Brasil. Porém, estudos mostram que isso aumentou depois do período pandêmico. Então, a gente já vinha num processo de aproximação da comunidade com os psicólogos. A gente já estava naquela frase lá da minha amiga, da Janaína Barleta. A gente já estava tentando facilitar o acesso das pessoas à psicologia e estava funcionando. Com a pandemia, isso aumentou. Todo mundo quer um jeito de ter acesso à saúde mental, seja ele como for. Nem que eu tenha que ir atrás de blogueiro, né? Dos YouTubers, que dão dicas pra gente do que fazer com os casamentos, com tristeza, com ansiedade, né? Então, toma gominha para ansiedade, faz a coisa na veia lá para ansiedade, essas coisas esquisitíssimas que a gente vê pela internet. Então, se não é o psicólogo que fala, eles vão atrás de alguém que fale. As pessoas querem saber sobre saúde mental. Tem um slide que eu apresento numa palestra, que eu até tenho que atualizar ele. Mas quando eu fiz ele, foi, acho que uns 2 anos atrás, eu vi uma estatística de que das pessoas que acessam a internet, Google, esses sites de busca, né, sites de buscador, 80% já teria feito uma pesquisa sobre algum sintoma de saúde ou saúde emocional, saúde geral ou emocional. 80%. Ou seja, as pessoas estão querendo falar mais sobre sua saúde, né? E onde é que a gente está em tudo isso, né? Que lugar que a gente está? É uma coisa para também para pensar. Aí a Janaína, junto com outras pessoas, afirmam que há uma preocupação entre terapeutas em relação à compreensão da teoria junto aos aspectos práticos. Então, aqui, ó, compreensão da teoria e aspectos práticos de novos terapeutas, frente a intervenções clínicas e desenvolvimento de competências. O que que a teoria me diz e o que que eu tenho que fazer na hora H em relação a competências? Será que o que eu leio nos livros me prepara de verdade, né? Então, há uma preocupação, vocês vão se formar em breve, porque passa voando o tempo, e quando vocês se formarem, vocês vão ver que muitas das coisas vão super servir e vocês vão ter na mente conceitos de livro que vão ajudar, mas vão ter outras situações que vocês vão ter que fazer um pupurri de conhecimento, né? Um mix de várias informações e aí tentar entender o que que eu uso agora, o que que eu faço agora, né? O que eu acho mais legal e é por isso que eu nunca paro de atender, nunca parei de atender desde que eu me formei em consultório, né? Porque até hoje eu recebo paciente que eu penso, gente do céu, como é que faz aqui? O que que eu vou fazer aqui? E aí tu para, cria, faz um plano de tratamento, estuda. Para mim não tem nada mais instigador assim do que isso, assim, de renovar o conhecimento, de refletir sobre a minha prática em cima de um paciente novo e às vezes até desafiador, né? Então, isso é essa reflexão. Em vista disso, nos últimos anos, alguns pesquisadores desenvolveram diretrizes para a prática do profissional baseadas em competências, diretrizes da prática profissional baseada nas competências necessárias que o terapeuta necessita desenvolver. Uma revisão integrativa de literatura latino-americana dos últimos 12 anos acerca de competências do terapeuta cognitivo comportamental vai exatamente falar sobre isso, que eu acho que é, inclusive, a leitura que eu deixei para vocês no Moodle, né? As autoras, então, evidenciaram que tem pouca produção científica latino-americana a respeito do tema. A gente no Brasil é muito preocupado com muita coisa, e é muito diferente da América Latina, né? Eles têm bem menos acesso à informação, bem menos livros traduzidos, bem menos produção de artigos do que a gente.
Então, a gente no Brasil já fala muito disso, enquanto isso na América Latina está começando ainda, é uma coisa iniciante. E aí, chegando no conceito, né? O que que então efetivamente é competência profissional? Vocês vão se formar psicólogos. O que que é competência profissional? Qualificação como um conjunto de saberes necessários para o exercício da profissão, para que seja possível o desempenho de uma tarefa específica num determinado contexto de forma adequada. Então, é um conjunto de saberes para executar bem a tua tarefa. E aí, isso aqui são competências de um terapeuta, aí sim relacionado à psicologia. O que que são conhecimentos? Porque o conceito de competências é a conexão de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, habilidade e atitude. E aí, não sei se vocês já tiveram alguma disciplina de organizacional, mas talvez já saibam disso. Mas aqui a gente fala na ideia de terapia. O que que são os conhecimentos? Raciocínio lógico, pensamento crítico e domínio de conhecimentos teóricos. Aí vou voltar lá para o slide inicial. Eu sei sobre a abordagem que eu estou atendendo. Eu sou terapeuta cognitiva. Eu sei sobre TCC, mas, Karen, é óbvio, né? Se tu tá atendendo em TCC, é óbvio que tu sabe TCC. Não diria que é óbvio. Não diria que é óbvio. Então, é uma coisa de vocês se perguntarem. Eu curto psicanálise, eu tenho lido. Claro que eu sei que a faculdade tira um tempão, e vocês mal conseguem ler o que é da faculdade, das disciplinas. Mas eu tenho lido mais do que eu gosto, então, até para ver se eu gosto mesmo. E já li as outras coisas que eu nem gosto tanto, até para criticar com gosto, então, né, como eu brinco. Então, eu tenho que ter uma habilidade de conhecimento sobre aquilo. Eu, particularmente, adoro um congresso. Adoro um curso, adoro um livro novo. Bisbilhotar artigo, então, é meu hobby preferido. Eu tenho esse viés acadêmico, óbvio, né? Mas eu acho que esse do conhecimento, vocês, sugestão e conselho de quem não pediu também, de vocês não deveriam nunca abandonar essa habilidade de ser curioso, né? De querer sempre mudar e aumentar o conhecimento. Habilidades, né? Habilidade de fazer o prático, o que caracteriza a atividade profissional. Então, eu sou psicóloga clínica. Eu sei atender, eu atendo bem, eu reflito sobre isso, eu procuro me aprimorar, procurei supervisão, meu supervisor já me ouviu, já me viu, eu consegui evoluir como terapeuta, ou eu sou a Karen de 20 anos atrás, né? Eu preciso melhorar as minhas habilidades, eu preciso treinar as minhas habilidades práticas, né? Então, é o que caracteriza a atividade profissional. Eu sou uma psicóloga de CRAS, eu sou uma psicóloga de UBS, eu sou uma psicóloga de hospital, de uma escola. Eu estou desempenhando melhor as minhas habilidades, desenvolvendo minhas habilidades. E a atitude que tem a ver com a atitude do terapeuta. Empatia, a gente já falou um monte. Atitude de comunicação, de manejo dos aspectos emocionais. Eu tô triste, é o que eu falei antes, né? Eu tô feliz. Como é que eu tô levando isso para terapia do meu paciente, não para mim, no caso, né? Como é que eu tô mostrando, se eu tô mostrando que eu tô chateada, que eu briguei com o meu marido hoje, que eu tô chateada com meu filho, enfim. E de reflexão sobre a própria intervenção. É o que eu falei para vocês, eu faço essa reflexão, não tem nada que me angustie mais na minha vida clínica quando eu tenho que marcar um paciente atrás do outro, já aconteceu, né? De tã, 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 tã. Primeiro que eu sou péssima em fazer menos de 50 minutos, uma hora. E aí já cravou o tempo, né? E aí não dá muito tempo para. Eu marco sempre que dou uns 15 minutos ali, mas é muito pouco, né? O ideal é que a gente consiga dar mais tempo entre um paciente e outro, pelo menos uma meia hora, para fazer um bom registro, para sair, levantar, tomar um café. Mas às vezes a vida exige, né, que a gente coloque um atrás do outro. Não tem nada mais irritante, por quê? Porque tu faz muito rápido tudo, tu faz um registro muito rápido, tu pula de um paciente para o outro muito rápido, e tu tem que zerar, né? Tu tem que fechei um, abrir outro, né? Então, isso.
É uma reflexão que eu tenho que fazer. Eu atendo bem, a qualidade segue, eu estou fazendo isso direito, não adianta se eu ponho um atrás do outro, não é a mesma coisa. Eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar que eu não vou conseguir botar um atrás do, né? Refletir, refletir. Autocrítica, né? Então, a postura ética está em. Ah, olha que essa frase também eu adoro. A postura ética está intimamente associada à competência de um desenvolvimento profissional, envolvendo fatores como pensamento crítico, relações interpessoais, autoconhecimento e autocuidado. Postura ética tem a ver com competência. Se eu for ética, se eu fizer com respeito o que eu faço, se eu fizer dentro lá do meu código de ética, bonitinho, respeitar os limites, as orientações, eu sou mais competente profissionalmente. E isso tem a ver com essas questões aqui, eu circulei o autocuidado. Porque olha o que tem de esquema de autossacrifício em terapeuta, é impressionante, né? A gente entra numa vibe de autossacrifício fácil, fácil. Porque a gente quer ajudar, porque a gente quer ver as pessoas bem, porque a gente tem, né, esse sonho romântico de um mundo melhor. Todo terapeuta tem um pouco disso. E se a gente não se cuida, a gente entra em esquema de autossacrifício. A gente põe o valor, a necessidade do outro como mais importante do que a minha necessidade. Então, é importante a gente ter autocuidado. É importante parar um pouco, descansar, né? Então, eu tenho muita coisa que eu faço, tenho muita coisa. E ainda dentro das milhões de coisas que eu faço, eu tento tempo para mim. Eu sou uma pessoa, não sei se vocês são assim, eu sou uma pessoa que preciso de tempo para mim, sozinha. Gosto de ficar sozinha. É o jeito que eu descanso, né? Amo meu filho, adoro minha família, adoro a minha cama, mas gosto de ficar só comigo. E aí eu preciso, na semana, alguns momentinhos só meus, assim, né? Esse é o meu autocuidado, preservar isso sempre, sempre, né? Independente do que esteja acontecendo. Claro que tem limitações, né? Dependendo da época, do fato que esteja acontecendo, mas é uma coisa que eu tento respeitar. E eu acho que cada um vai encontrar, ou já até sabe, né? O que que é um fator de autocuidado, né? O que que precisa para descansar, né? Agora, nesses dias tão pesados, difíceis. A gente vai no bendito do Instagram, que era a pataquada lá da mentirada, pelo menos para a gente achar bonitinhas fotos da praia, do não sei o quê. Tá só coisas difíceis, pesadas, e é a realidade que a gente está passando. Então, se não é via uma rede social, se às vezes não é via família, porque nem tá dando para ver ninguém, como é que eu faço? Como é que vocês estão, né, nesses dias, se cuidando, né? Dando um tempinho para si. Importante, como estudante já é importante fazer isso, viu? Não dá para deixar só para depois. As competências analíticas, né? De conhecimento acerca do modelo teórico, da abordagem que trabalha. Laís também falou que é assim, né? Que gosta de um tempinho para si. Coisa boa, né? Eu gosto de um tempinho para mim. Todo mundo tem que achar uma coisinha que goste, um hobbyzinho, um negocinho. Tem que se respeitar. Tem um outro dia uma aluna me falou: Ah, eu gosto de tomar uma cerveja. Eu falei: É, isso aí tem que ser mais com calma, com cautela, né? Não vai fazer toda hora, que aí não também não ajuda. Mas todo mundo tem que achar uma coisa que seja de autocuidado, né? Então, essa competência analítica de conhecimento acerca de modelo teórico da abordagem com que trabalha, a gente já falou, e de conhecimento acerca de princípios básicos técnicos específicos de cada abordagem. Princípios básicos técnicos, as técnicas, né? Então, eu sei, eu conheço os mecanismos da psicanálise, da TCC, da Gestalt, o que que eu faço, né? Eu conheço bem isso. Essa imagem está bem, bem horrorosinha, mas no artigo que eu deixei lá, eu acho que tem a mesma imagem, se não uma bem parecida, que é uma descrição de competências sociais.
componentes sociais que o terapeuta precisa desenvolver para ser um terapeuta melhor. E esse, não foi ninguém que disse, as pesquisas que vão provando isso, tá? Então, habilidades empáticas, que a gente já falou, de comunicação. Quando eu falo de comunicação, vocês têm que criar uma habilidade de olhar olho no olho, não ter vergonha de falar coisas difíceis, não ter vergonha de dar um feedback importante, é, dicção, oratória. Eu já vi aluno fazer curso dessas coisas e super melhora, né? Então, teve um que fez uma vez até curso de teatro, porque disse que precisava se soltar. Tá bom, né? Cada um se desenvolve da maneira como acha que é melhor. Então, acho que mas tem que ter um desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, assim, eu sei me comunicar, não sei. Habilidades assertivas, que tenham, que respeitem os direitos e a cidadania, né? A gente tem que cuidar se a gente não está sendo preconceituoso, julgamental, né? Habilidade de expressão de sentimentos positivos. Ai, Karen, mas isso é fácil. Não é. Não. Quantas pessoas vocês elogiaram hoje? Quantas pessoas vocês falaram coisas legais hoje? A gente não fala. A gente esquece. Passa por cima. Quem é casado, né? Quantos elogios deu para o cônjuge ou para a cônjuge, né? Para o filho, para o cachorrinho, né? Elogiou o brinquedinho do cachorrinho. Então, como é que eu expresso essa questão positiva? Eu consigo, eu sei, eu treino. Ser sensível às questões socioculturais, a gente já falou lá que a APA até recomenda, socioeconômicas e educacionais, respeitar as limitações, às vezes cognitivas, não porque a pessoa seja tem um déficit cognitivo, não é isso, mas às vezes ela não foi estimulada, ela não conhece sobre aquilo, né? Estabelecer metas em uma relação colaborativa, postura ética, bem óbvio. Estabelecer a relação terapêutica, bem óbvio. Respeito. E o mais difícil de todos, não julgamento, né? De tentar sempre ficar na tomada, lembra disso, tomada de perspectiva. Competências de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. O que que eu preciso saber de mim para ser terapeuta? Manejo de emoções e dificuldades do terapeuta ao longo da sessão, ao longo da observação, ao longo da anamnese, ao longo do diário de campo, ao longo da prática de mindfulness, seja o que for, né? Então, eu manejo, estou regulada emocionalmente ou tô mal, né? Ter uma educação continuada, a gente já falou, busca de conhecimento incessante, supervisão adequada. O que que é adequada? Vocês vão lá, se formam e alguém aqui é psicanalista e vem me procurar para fazer supervisão. Não, né? Coitado, Freud vai ter um treco. Então, a ideia é vocês procurarem alguém que trabalha com o que vocês trabalham, na abordagem que vocês trabalhem, né? Porque aí vocês têm uma supervisão adequada. Estar aberto para observações das sessões psicoterápicas. Em supervisão, pelo menos na TCC, a gente pede para a pessoa, se é online, gravar, que nem a gente está gravando aqui, grava tudo. Se é presencial, pelo menos gravar o áudio. Claro que ela vai informar o paciente, né, vai dizer que é só para motivo de supervisão, que ninguém vai ficar ouvindo isso, além do supervisor, e dar essa gravação para o supervisor. Eu brinco que não é um antes e depois na vida da gente como terapeuta, quando algum supervisor escuta a nossa sessão. Porque a gente tem tanto cacuete, né? A gente tem tanta coisa que a gente faz e não precisava, né? E aí a gente vai descobrindo a hora errada, a hora certa, o que que falou. Avaliação dos resultados da própria intervenção pelo terapeuta. Como é que eu acho que eu fui bem. Isso é um treino. No Instituto Beck se faz muito isso, né? Se treina não só com o supervisor te avaliando, mas você mesmo se avaliando. Faz parte do processo. Você tem que saber se você foi bem ou não, né? E na terapia online, porque eu acho que muitos de vocês vão fazer coisas online, e aí eu vou puxar uma brasa um pouco para esse assado, né? Não muito, mas só para falar, né? No estudo transversal, ou seja, uma foto ali, uma avaliação única em terapeutas, terapeutas relataram a percepção diferente de eficácia na aliança terapêutica e em seu atendimento ser natural, na comunicação e no gerenciamento de questões de transferência e contra-transferência,
mas sem significância estatística. Então, nesse estudo transversal, o que que mostrou? Os terapeutas ainda se incomodam, ainda acham esquisito, ainda é diferente. Para eles é diferente online de presencial. E eu concordo. Eu diria que eu concordo. Mas não houve diferença estatística dos valores das escalas de relação terapêutica. Ou seja, conseguiram no presencial, sei lá, um nível de relação terapêutica, no online o nível era muito parecido. Esse é o ponto. A gente no online consegue uma relação terapêutica tão boa quanto no presencial, desde que você saiba observar pontos específicos do atendimento online. Adoro frisar isso porque é verdade. Tem vários jeitos de construir relação terapêutica diferente no formato online, né? Mas a gente vai falar na aula que é de online sobre isso. Terapeutas não perceberam dificuldades ou erros claros nas sessões online, ao mesmo tempo que tem uma impressão geral de não praticarem a terapia da melhor forma possível. Então, eles não fizeram nada errado, eles acham que fizeram tudo certo, né? Mas eram muito autocríticos. Não, não notei nada diferente, mas, ai, não sei, não é igual, né? Não é igual. Então, acho que é uma coisa que ainda é estranha, né? Acho que para vocês que vão se formar com outro tipo já de viés para o online, talvez não sintam tanto isso, né? Mas quem já era formado, teve que se adaptar, foi um pouco mais complicado. E aí, questões importantes para a gente pensar, né? Como é que os terapeutas adaptaram a sua forma de atender para o online? Quais as crenças sobre atendimento online? E tudo aquilo que eu falei das competências vem para esse online, né? Coexistem competências diferentes entre o presencial e o online, com sua relação com a tecnologia, né? Alguém aqui se incomoda com online? Esses dias eu não sei onde é que eu falei isso, né? Acho que foi num videozinho do Instagram que eu gravei. Se vocês não querem atender online, ninguém precisa. Ninguém precisa. Não é que agora o online vai ser obrigação. Não é. E nem pode. Pandemia era obrigação. Não tinha jeito. Teve jeito. Agora com essa porcaria dessa água, talvez uns dias aí vai ter que ser online. Mas quem não curte, não faz, gente. Não se entreguem. Como é que disse um amigo meu esses dias? Não se venda ao sistema. Vocês gostam de atender presencial? Atendam presencial, né? Quem curte online, atende online, né? É simples assim. Se eu gosto de uma coisa mais, é, uma psicoterapia, né? Uma abordagem clínica mais breve, eu posso ir para o hospital, CRAS, CAPS, e não preciso atender no consultório, mas eu gosto de consultório. Nunca gostei de atender esses serviços de formatos assim mais breves. Gosto do consultório, gosto da psicoterapia, né? Então, eu acho que é importante a gente ter o que que a gente quer fazer. A Stephanie perguntou: tu prefere atender no presencial ou online? Imagino que online, por ter migrado para esse estilo, mas gostaria de saber os motivos que te levaram a isso. Primeiro que eu tenho uma ideia de que o online faz a gente conseguir chegar em lugares que o presencial a gente não chega. Eu sou muito incomodada com isso. Eu morei no Mato Grosso do Sul, já falei para vocês. E no Mato Grosso do Sul, as cidades são distantes 300 quilômetros uma da outra. Quem mora no meio dessas duas grandes cidades não tem acesso à terapia. O povo não vai fazer terapia, nunca, né? Se não vai fazer terapia nunca, esse povo não vai ter acesso à saúde mental. A minha irmã morava em Macapá. A gente gosta de morar em lugar diferente lá em casa. Minha irmã morava no Macapá. Ela tinha que ir de barco, ela era oficial de justiça lá. Ela tinha que ir de barco entregar. Esses lugares que ela ia de barco, essas pessoas iam fazer terapia, né? Elas não iam fazer terapia, elas não iam conseguir pegar um barco uma vez por semana, ir num consultório, pagar gasolina, pagar a consulta. Não vai dar, não dá, né? Então eu tenho um incômodo com isso, um grande incômodo. E aí eu comecei a estudar online desde 2016, vai fazer quase 10 anos. E aí eu falei, cara, é isso. E gosto muito de aplicativos, de intervenções por aplicativos, mas hoje eu só atendo online. Eu gosto presencial, gosto, mas eu prefiro online. Eu me identifico super, eu esqueço que eu tô online. Eu esqueço que eu tô online. Eu
parece que eu tô junto com a pessoa, no mesmo lugar ali. Não, né, a gente cria um setting de um jeito que as duas pessoas ficam super confortáveis ali. Então, o que me fez escolher foi esse incômodo da limitação do presencial, assim, que o presencial me limita. E aí eu sou meio incomodada quando me limitam, eu acho que é isso também. E aí eu acabei querendo algo diferente, assim, para atender. Mas eu hoje só atendo online, não atendo mais presencial. Mas é porque eu gosto. Não é porque eu estudo isso, ou porque eu pesquiso, ou porque agora, ficou com a faminha, agora é melhor ficar assim. Não, é porque eu acredito, acredito de verdade. Tudo que eu estudo, eu acredito, né? Senão não tem porquê, né? Pretendo atender online também. Testa e vê, e se você curtir, é bem legal. Eu sou suspeita, mas eu acho bem legal. E o que a gente tem tentado exatamente entender é isso, né? De competências diferentes, a sua relação com a tecnologia. Aí tem gente que eu já vi abrir Zoom, deve ter alguns de vocês, vai abrir Zoom. Ah, que droga, esse Zoom tem que atualizar, porque deve ter uns que deve ter tido que atualizar. Que porcaria, já fica irritado, aí já não sei o quê. Essa pessoa não é para atender online. Porque se tem uma coisa que eu brigo diariamente é o Zoom, né? Porque ele fica atualizando toda hora. Mas também brigo, já faço as pazes, tá tudo bem. Não é uma coisa que me incomode, né? Não me incomoda. Então, acho que é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês têm uma boa relação com tecnologia, não gostam? Isso já diz muito, né? Tem vários estudos, então, sobre as competências. A gente tem lá no nosso grupo uma adaptação de terapia do esquema. A gente tem validação de instrumentos. Esse instrumento aqui é sobre adaptação com tecnologia para terapeutas. Você é terapeuta, se adapta facilmente ao uso de plataformas. Você se adapta facilmente a ficar horas conectado por dia. Então, é um instrumento que tenta identificar como é para terapeuta trabalhar online. E eu nem botei aqui, a gente está fazendo um estudo sobre burnout digital em terapeutas. Sabe burnout, que é o cansaço, né, profissional, aquele estresse, nível de estresse elevado? Burnout digital. A pessoa fica sentada quase o dia inteiro, no mesmo lugar, não fala com uma viva alma. E aí, para se distrair, ainda vai para o Instagram ou para o Facebook, ou vai olhar e-mail, ou vai para o WhatsApp. Isso pode dar burnout, né? Então, eu não vou ser aquela defensora que fecha os olhos para as coisas ruins. A gente estuda o bom e a gente estuda o ruim também, exatamente para proteger os colegas de furadas, né? E aí fica a pergunta final para vocês, né? De vocês pensarem, pensando nisso, né? De competências, habilidades, conhecimentos, atitudes, né? Autorreflexão, autoprática, de eu pensar na abordagem. O que que tudo isso, né? O que que técnicas, intervenções, então, tem a ver com terapeuta? O que que vocês acham que olhar para a gente, fazer essa reflexão sobre o terapeuta, acaba de verdade influenciando nessa aplicação de técnicas e intervenções, né? Eu acabei já dando o spoiler durante a aula inteira, né? Para mim tem tudo a ver. Se eu sou um terapeuta que cuido de mim, que cuido do meu conhecimento, que cuido da minha prática, eu tenho certeza que minhas técnicas e intervenções são bem melhores. Tenho absoluta certeza disso. Então, olhem para isso, assim, quem são vocês como futuros terapeutas? Qual é o caminho que vocês estão traçando para serem bons terapeutas, né? Não estou dizendo só para ler toda a obra do Freud ou ler todos os livros do Aaron Beck, mas como vocês estão se preparando? Eu já fiz uma terapia, se não tenho condições, eu já faço uma autorreflexão sobre o que que me prejudica, o que que me incomoda, como é que está indo a minha vida, né? Não deixem essa conta chegar um dia. Vão se preparando pessoalmente. Tem espaço para autocuidado, vocês que estudam à noite, que, né, às vezes ficam o dia inteiro, trabalham horrores, ainda vêm para aula à noite. Cuidam de vocês mesmos, tem um tempo para vocês, né? Quem tem família, né? Eu tenho filho pequeno, sei muito bem o que é não ter tempo, né? Porque a gente tem que doar muito tempo da gente para os outros, mas tem que ter. Tem que achar, tem que se cuidar, né? Então, não tem resposta a essa pergunta. Essa é o slide final para deixar vocês talvez ativados sobre esse questionamento, assim, de se fazerem essa pergunta e de verem se vocês acham que estão preparados para isso, né?
Não sei se alguém tem perguntas, dúvidas, comentários, enfim. Tu pode botar no chat, falar. Sei que no online fica todo mundo meio acanhado. Ai, Stephanie, muito bom. Obrigada, Stephanie. Não tem? Ninguém tem dúvida? Fica a reflexão, então, fica aí um ponto de vocês olharem. É uma aula que eu vou jogando para o final do semestre, nem tão no final assim, mas eu gosto de botar ela mais no final, quando a gente já viu várias técnicas, várias intervenções, assim, e para vocês não se perderem do olhar que a gente tem que fazer para a gente, que não é só essa parte de conhecimentos, né? Que é um todo. Gente, a aula vai ficar gravada. Assim que terminar, eu ponho num link, fica lá, avisem os colegas se tiverem grupo da turma no WhatsApp. De novo, a PUC está de portas abertas, os professores estão à disposição. Se cuidem. Acho que na segunda teremos aula online ainda, né? Foi divulgado, então fiquem atentos aos links de novo. E acredito que se tudo der certo, na terça a gente consegue se ver presencialmente, tá? Se cuidem mesmo aí. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Karen, tu tem um minutinho? Claro? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Vanessa. Até. O povo vai desconectando devagarinho. Vai se dando conta que ela acabou. Karen, hoje é sexta, segunda-feira teve a prova, mas eu Tá. não consegui ir porque eu tô com dengue. Eu coloquei o Tá bem. atestado. Hoje eu tô bem melhor. Meu Ao longo Deus. da semana eu não tava muito bem. Tive bastante febre. Agora estou com coceira nas mãos e Sei, aqueles efeitos agora meio. meio de final de doença. É, assim. E eu coloquei o atestado na secretaria. Eu não sei se a prova daí eu faço como PS no final do semestre ou se tu adianta a prova, porque no fim só vai ter essa prova, né? Não vai ter outra. A minha sugestão é como a gente só tem uma prova, as pessoas também podem recuperar os trabalhos, qualquer coisa na PS. Uhum, uhum, O que que a gente pode combinar? Vamos deixar para PS. uhum. Caso, por algum motivo, tu perca algum outro trabalho que vale nota, aí a gente vê o que a gente faz. Aí a Tá, gente combina alguma coisa. Mas acho que o mais adequado é deixar para PS ali, que daí tá, fica tudo certinho. tá, não, tranquilo. Era mais para alinhar contigo, para não. Caso, porque tem alguns professores que fazem antes ou deixam para PS. Sim, sim, é muito de acordo com a disciplina. É, Mas aí qualquer coisa de diferente a gente combina, não se preocupa. tá, então tá. Beleza. Obrigada. Imagina, boa Boa noite. noite.